Cumprimento a todos os nossos queridos irmãos e irmãs para darmos prosseguimento a mais esse estudo do Livro dos Espíritos. Nós colocamos aqui como nossa capa do nosso trabalho esta imagem tão linda do nosso Mestre Jesus. Como é bom ver o Mestre sorrindo, alegre, feliz, ao contrário daquele Jesus querido que se encontra crucificado e que a gente vê em tantos e tantos lugares de igrejas cristãs. Ou então aquele Jesus triste, sombrio, como que derrotado. Não, nós espíritas vemos um Jesus refulgente, alegre, feliz por estar conosco, nos ajudando e nos inspirando. Jesus, o mestre, e Kardec, o professor. Sendo assim, vamos em frente para estudar esse livro formidável. Nós estamos finalizando hoje trabalho sobre obsessão, que Kardec colocou como possessos. Então, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Vamos lá. Pergunta 478. Existem pessoas que, embora tenham boas intenções, não são menos obsidiadas. E qual o melhor meio para se livrar dos obsessores? Observem vocês, meus caros, nesta pergunta do Kardec, que até pessoas de bom senso, pessoas educadas, elas não estão livres, não, dos espíritos obsessores. Quantos médiuns conhecidos, médiuns formidáveis, que no início de sua mediunidade estavam perturbados por esses espíritos maldosos. Então, respondem aos espíritos da seguinte forma: qual o melhor meio que podemos nos livrar desses obsessores? Cansar sua paciência. Aqui nós temos que entender que cansar a paciência é simplesmente não aceitar as ideias que eles querem colocar em nossas mentes. Nós já vimos tantas vezes que os espíritos, as mais das vezes, eles interferem em nossos pensamentos, colocando pensamentos negativos, os maus, e pensamentos positivos, os bons. Portanto, não aceitar sugestões. Quando estamos num lugar qualquer, de repente vem um pensamento negativo, não vamos aceitar esse pensamento, vamos raciocinar. Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Se eu posso prejudicar alguém? Não, de forma nenhuma. E procedendo assim, os espíritos obsessores percebem que estão perdendo tempo. Então eles se retiram, porque eles não conseguem penetrar na armadura intelectual e moral da pessoa. Mas se a pessoa abre as portas novamente, se aproxima esse mesmo espírito, não, esse foi embora, talvez até tenha mudado a personalidade, mas se aproxima outro espírito obsessor que estão aí aos milhões esperando oportunidade para obsidiar. Na pergunta 479, quis saber Kardec se a prece é um meio eficaz para curar a obsessão. Resposta: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Continuando, mas acreditai, não basta murmurar algumas palavras para se obter o que se deseja. É por isso, pessoal, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Allan Kardec mostra como Jesus nos ensinou a orar. Diz o mestre: quando você precisar orar, recolhe-te no teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Conversar com Deus é expor os seus problemas, as suas necessidades, os seus anseios. Nada de pedir coisas materiais, mas pedir pela saúde. Isso que é muito importante.
Portanto, não bastam palavras que saiam da boca, essas palavras têm que sair do coração e passar pela mente, que sejam palavras de amor. Portanto, Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. Portanto, não basta só pedir, temos que mostrar que merecemos a atenção do Pai no trabalho. Que trabalho? Trabalho de amar, de progredir, de estudar, de ler obras que nos façam refletir sobre o mundo, sobre a vida. É preciso que o obsidiado, no caso de um obsidiado, faça por seu lado o necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. E o que atrai os maus espíritos? Pensamentos negativos. Quando a pessoa só começa a pensar em dinheiro como meta principal de sua existência, ele atrai espíritos obsessores que fazem de tudo para que ele obtenha esse dinheiro, desde que de forma errônea. É só abrir uma TV, um jornal de TV, que a gente vê tantos crimes, mas que coisa incrível. Então, pessoal, cuidado com esses obsessores. E nós colocamos aqui uma imagem para que vocês tenham uma noção. O espírito obsessor, ele não age no corpo, ele age na mente da pessoa, influindo, colocando lá pensamentos negativos que, se a pessoa não estiver preparada, ela vai assimilar. Portanto, muito cuidado com os pensamentos. Pergunta 480. O que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? O Evangelho, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas os 4 evangelhos considerados autênticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem várias passagens em que Jesus retira do corpo de obsidiados espíritos infelizes. Então, isso depende da interpretação. Se nós chamarmos de demônio um espírito mau que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, terá sido verdadeiramente expulso. É verdade, pessoal. Sempre que nós já vimos quantas e quantas pessoas pensarem assim: eu estou com dor de cabeça porque é um espírito que está me afligindo. Não, não é bem assim, não. Nós temos que entender que os espíritos querem nos levar ao mal, mas tem aqueles que nos querem levar ao bem. Então, não vamos atribuir nossas mazelas, nossos problemas íntimos à causa dos espíritos. Eu caí, foi o espírito. Eu tossi, é o espírito. Não, não é bem assim, não. Não vamos pensar desse modo. E atribuirmos a causa de uma doença ao demônio, quando curardes a doença, também direis que expulsastes o demônio. Também, pessoal, não é assim atribuir tudo aos espíritos, não. Nós temos que vencer as nossas más inclinações. E vencendo essas más inclinações, jamais nós teremos ao nosso lado espíritos obsessores que nos desejam o mal. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa de acordo com o sentido que se dá às palavras. É claro, por exemplo, se nós interpretarmos uma manifestação do espírito como sendo boa ou má, nós temos que refletir. Os espíritos bons, eles nos aconselham para o mal? Não. Nós temos que pensar nisso. Espírito bom só nos ajuda, só nos orienta para as coisas boas. E é por isso que Deus, ele dá a cada um dos seres viventes, todos nós temos um anjo, ou seja, um espírito superior, chamado de espírito anjo guardião.
Esse anjo guardião, ele procura nos orientar, nos influenciar para o bem. Então, temos que estar sempre vibrando por esse espírito que nos quer bem, que nos ama, porque é dele que nós recebemos influências positivas. Portanto, meus caros, vamos compreender bem isso e vamos guardar em nossos corações como sendo aplicação geral em nossas vidas, entender esse processo. Isso é muito importante. Agora, pessoal, com referência à situação mediúnica, porque todos nós somos médiuns, para assegurar a libertação da vítima da obsessão, indispensável se torna que o espírito obsessor seja levado a renunciar aos seus desígnios. E de que forma que a gente consegue isso? Nós espíritas recomendamos que uma pessoa obsidiada e que quer se libertar de uma influência negativa, que ela recorra a um centro espírita idôneo, bem administrado, com pessoas capacitadas que conhecem os problemas mediúnicos, e lá ela vai participar de reuniões de desobsessão, quando procura, de alguma forma, esclarecer o obsessor e o obsidiado, porque não adianta tentar retirar o obsessor se o obsidiado ainda praticamente atrai ele para si, pelos pensamentos negativos. E que o arrependimento, não é, que esse é outro fator importante, desponte nele, no obsidiado e no obsessor, como o desejo do bem por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Isso se encontra na Gênese de Allan Kardec, capítulo 14. Então, o que um obsessor precisa, meus amigos e minhas amigas? Educação. Às vezes é um espírito que não é mal no seu íntimo, ele só precisa de uma orientação, de chegar, olha, você está errado, perceba, você tem amigos, tem familiares no plano espiritual, procure ajudá-los, não é? Se integre com eles. E eu lembro, pessoal, de um exemplo de autoria do nosso querido espírita, que foi um homem notável, e fazia trabalhos de obsessão em sua sociedade, o Batuíra, um espírito muito conhecido, muito querido. Ele lembra que certa vez, nesses trabalhos de obsessão, apresentou-se um espírito muito mal, não é? Que ele disse que queria destruir tudo, acabar com aquela reunião. Então, carinhosamente, o nosso Batuíra falou: calma, meu querido, a vida não é bem assim. Lembre-se, você tem um pai, você tem uma mãe que te adora. Pensa nela, tenta, não é, contribuir para que ela que te ama tanto ame também. E assim, conversando tranquilamente, o espírito até chorou, agradecido. E é assim que a gente tira um espírito obsessor que está obsedando uma pessoa, certo? Vamos em frente, então. 482. Como o estado anormal dos convulsivos e dos que têm crises nervosas pode se estender subitamente a toda uma população, é afinidade, pessoal. A afinidade faz com que a gente se atraia, não é? Numa sociedade espírita, numa igreja católica, num templo evangélico, não é? Todos se afinam com aquilo que está sendo pregado, não é? Então há essa afinidade. E essas disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreenderdes isso.
e a parte que alguns espíritos devem nele tomar por simpatia com aqueles que os provocam? Olha, pessoal, entre as faculdades especiais que se notam entre os convulsivos, e nós, no nosso próximo quarta-feira, a nossa próxima quarta-feira, continuando com o Livro dos Espíritos, nós vamos falar com mais profundidade sobre os convulsivos. Hoje apenas vamos falar que se trata de um efeito de mediunidade, de efeitos físicos terrível, no sentido que pode até prejudicar fisicamente uma pessoa. Então, nesses convulsivos, médiuns completamente desequilibrados, não é? Eles têm uma insensibilidade física, não sentem situações de choque. Nós lembramos até de um sacerdote católico, padre Oscar Quevedo, que combatia muito o espiritismo. Ele fazia lá também os seus trabalhos. Ele chamava pessoas que ele conhecia e que eram médios, mas que ele não admite. O que ele fazia? Ele furava as carnes das pessoas, enfiava agulhas grossas no pescoço, nos braços, e ninguém sentia nada por causa dessa insensibilidade mediúnica. E tantos outros efeitos grosseiros que esses médiums eles trazem para si. Não se pode duvidar que os que sofrem de crises não estejam num estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros, são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Nós também vamos falar do magnetismo. Todos nós temos uma porção de magnetismo conosco. Aqueles que têm isso em grau mais avançado, eles podem curar, porque aplicando as mãos com boa vontade, com amor no coração para curar, nós emitimos fluidos magnéticos que penetram no corpo do enfermo, fazendo com que ele possa melhorar a sua saúde. Então é isso, pessoal. Vamos concluir, como sempre, com a nossa mensagem evangélica. Essa mensagem, pessoal, é o seguinte: quando nós encontrarmos tristes num dia qualquer da semana, vamos pensar qual seria o motivo e vamos então fazer esta prece, pedindo: Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza e que, no decurso deste dia, eu te revele a todos. Assim seja. Fazendo essa prece maravilhosa, ela nos enche de alegria, de amor, e com isso nós estamos atraindo os espíritos que amam, que querem nos ajudar. São o que? Familiares, amigos, não é? Parentes e, sobretudo, nosso anjo guardião. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas. A paz de Jesus no coração de todos. Lembrem-se sempre dessa prece e quarta-feira estaremos juntos novamente. Se vocês gostaram, inscrevam-se nesse nosso canal que se chama Rui Espiritismo. E lá vocês vão encontrar outros textos, sempre com essa mensagem de amor e de carinho.
Muito obrigado por tudo e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.